Olá, você ligado no Metrópolis. Estamos aqui hoje com o deputado João Campos, deputado do PSB de Pernambuco. Deputado, o senhor aí está na coordenação aí da Frente pela Renda Básica, né? O senhor é presidente da Frente pela Renda Básica. O senhor também está na CPI do óleo e o senhor também é da comissão externa que fiscaliza aí o Ministério da Educação. Muito trabalho na Câmara, né, deputado? Muito trabalho, Luciana. A gente, nesse 1 ano e meio de mandato, procurou focalizar e colocar muita energia naquilo que a gente faz para poder entregar resultado. E eu digo sempre que todas as ações que eu faço enquanto deputado, enquanto parlamentar, enquanto representante aí da nossa cidade, do nosso estado, Pernambuco, eu faço com muito gosto, mas sabendo a quem a gente quer proteger. A gente quer proteger as pessoas mais pobres, a gente quer enfrentar a desigualdade social, a gente quer lutar por equidade de oportunidade. Então, a gente sabe, ou pelo menos eu sei, qual é o sentido da vida pública, é você poder gerar oportunidade na vida de quem precisa. Então, num curto espaço de tempo, a gente conseguiu, como você disse, criar a CPI do óleo, sou o relator da CPI do óleo, a comissão externa que acompanha os trabalhos do Ministério da Educação, que hoje eu coordeno, a Frente da Renda Básica, que hoje eu presido. Então, são muitas frentes que a gente está tocando de maneira simultânea. Deputado, renda básica é um conceito muito antigo no Congresso, né? O senador Eduardo Suplicy chegou a ficar famoso pela defesa constante aí da renda mínima de cidadania, da renda básica de cidadania no Brasil. Sempre foi um assunto que esteve presente no discurso dele e também entre alguns parlamentares. Agora, o senhor acha que dá para emplacar essa política no país? O senhor acha que tem clima entre os deputados para que isso ocorra? Tem sim. A gente sabe que agora, mais do que nunca, é um momento propício para isso, porque a gente vai viver um momento disruptivo. Então, soluções inovadoras, soluções modernas têm que ser tomadas. E muitas das inovações ou modernidades pode ser fazer o que é simples, que é olhar para quem precisa. Isso não é difícil, isso daí só precisa querer. E a gente vê hoje que economistas de diversos espectros diferentes falam, falam e defendem a renda básica de maneira muito enfática, com modelos diferentes. Um defende uma abrangência mais curta, um outro uma abrangência maior, mas todos defendem o aumento da transferência de renda. Você falou do senador Suplicy, que é uma grande figura, que eu admiro muito, é o presidente de honra da Frente da Renda Básica, e a gente sabe que ele sempre foi um ícone. Ele, há 3 décadas, né, há 30 anos, que ele luta, que ele milita, que ele defende uma renda básica de cidadania. Inclusive, ele diz que o problema da desigualdade, a solução, a saída é pela porta da frente. O que é isso? É o óbvio. O óbvio é que você vai sair pela porta. Então, agora a gente vê isso mais próximo da realidade. E a gente remonta aos princípios da renda básica. O próprio senador Suplicy sempre fala, ele cita o Thomas More, que, enfim, há aproximadamente 500 anos atrás já falava e fez o primeiro conceito da renda básica. Então, isso é uma discussão quase que milenar, né? Uma discussão secular e que remonta à defesa do direito da cidadania. Então, há sim caminho, e aqui, para finalizar essa pergunta, há caminho de implementação, e mais do que isso, há caminho de compatibilizar a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. O que é isso? Ninguém tem interesse em quebrar o Estado brasileiro. Ninguém tem interesse em falir o Brasil. Não, longe disso. Agora, nós entendemos que há caminho de você pegar 2,5% a 3% do PIB e colocar isso para distribuição de renda. Então, tem caminho e nós vamos sim conseguir fazer isso. Agora, diante dessa política do Paulo Guedes, e se essa política realmente no Congresso prosperar, é quase impossível. Fica muito mais difícil com um governo como esse. Mas a gente viu que o governo percebeu
ele tem uma percepção de que é um importante ativo político, não sei se eles têm a percepção social de que isso é importante, mas a gente vai viver, a situação chega a ser matemática, são 120 milhões de brasileiros que recebem um auxílio emergencial. Se for suspenso o auxílio emergencial da noite para o dia, desses 120, apenas 40 milhões terão uma proteção através do Bolsa Família. Então, imagina o que é 80 milhões de brasileiros da noite para o dia estarem sem nenhuma fonte de renda formal. Não é razoável. 80 milhões de brasileiros. Isso daí coloca em xeque a sustentação social do Brasil. Então, o Brasil tem que apresentar uma alternativa de empregabilidade, uma alternativa de renda, uma alternativa de sobrevivência mínima para essas pessoas. Por isso que eu acho que o momento vai cobrar disso e que a gente construa caminhos de financiamento. Tem como financiar. A gente vai financiar isso podendo pegar 300 bilhões de reais que tem de isenção fiscal no Brasil. Se você tirar 10%, o cara que pagava 10% de imposto, ele vai pagar 11%. 10% a mais do que ele paga. E você consegue 30 bi de reais. Você tem mais de 200 bilhões parado em fundo. Você pode ir atrás de limitar o extrateto dos três poderes, né? Do executivo, legislativo e do judiciário. Você pode tributar grandes fortunas, lucro e dividendos, contribuição social de lucro líquido de bancos, que lucraram, 4 bancos lucraram mais de 80 bilhões ano passado. Enquanto isso, o orçamento do governo federal para investimento foi de 19 bi. Como é que 4 bancos lucram líquido mais do que todo o governo federal vai investir em saúde, educação, moradia? Então, não é razoável. Eu acho que essa pandemia veio para... Ninguém desejou, ninguém pediu pandemia, ninguém esperava e ninguém comemora que uma pandemia que já matou mais de 88 mil pessoas chegou ao Brasil. Mas se ela chegou, que nós saiamos melhores do que entramos, enquanto decisão, enquanto capacidade de enxergar o mundo, enquanto que nós possamos ter a capacidade de melhorar enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Agora, deputado, a Câmara deve se concentrar na retomada dos trabalhos agora, a reforma tributária, mas o governo mandou aí uma proposta fatiada e que fica um pouco impossível, não sei se a sua opinião é essa, mas é possível discutir ICMS, PIS, COFINS, sem estar dentro do escopo de uma reforma tributária mais ampla? Como é que o senhor está vendo isso aí? Veja, primeiro, destacar que o governo deveria ter entrado na discussão da reforma tributária há muito tempo. Então, o governo está com mania de ou não entrar num tema, como foi no Fundeb. Eles não discutiram o Fundeb hora nenhuma. 1 ano e 6 meses nós discutimos o Fundeb. Eles, aos 45, nem 45 do segundo tempo, no segundo tempo da prorrogação, eles entraram para melar o debate. E a gente conseguiu vencer. Agora, depois que a Câmara já instalou uma comissão, depois foi instalada uma comissão mista, tem uma PEC apresentada, o governo chega no debate. Então, vamos lá. O governo chegou tardiamente, depois chega com uma proposta fatiada. É com cara de quem não quer resolver, né? É com cara de quem não quer construir uma boa solução. O que eu entendo é que a reforma tributária ela deve ser uma prioridade no país, porque falei de desigualdade lá no início e volto a falar. Tem um estudo que mostra que o componente do índice de Gini, que é o índice que mede desigualdade, o sistema brasileiro que mais contribui para o crescimento da desigualdade é o sistema tributário, porque ele é perverso, porque ele é regressivo. O que é isso? Ele coloca o pobre para pagar mais imposto e o rico para pagar menos, proporcionalmente. Então, nós temos que combater a regressividade, nós temos que combater o imposto alto sobre o consumo e o baixo imposto efetivo sobre renda e patrimônio, principalmente de pessoas mais ricas. Então, é preciso ter O grande problema do sistema tributário brasileiro não é a carga tributária total, é a distribuição da carga. Você tem ela mal distribuída, ela tem que ser melhor distribuída para você fazer justiça fiscal, que hoje não se faz no Brasil. Então, eu defendo a reforma tributária, mas acho que esses conceitos devem ser respeitados. E, por fim, nós temos que fazer
ter um olhar regional muito atento. Eu sou do Nordeste brasileiro e nós não podemos aceitar que regiões como o Nordeste sejam discriminadas numa reforma. Nós temos um problema Agora, estrutural que é verdadeiro. Então, de infraestrutura, que aí vai rodovia, ferrovia, água, comunicação. Nós temos um déficit de infraestrutura no Nordeste. Nós temos que resolver isso, mas nós não podemos achar que do dia para a noite vai ser resolvido. Então, tem que ter uma proteção tributária para a gente não ter um êxodo produtivo do Nordeste brasileiro. agora o senhor seria a favor, por exemplo, de uma taxação de grandes fortunas ou também de uma adoção de uma maior progressividade aí na distribuição da carga tributária? Eu não só sou a favor, como eu sou autor de um projeto que toda a bancada do meu partido, o PSB, nós entramos ano passado para taxar grandes fortunas e taxar lucros e dividendos. A conta é simples. Se você pegar os brasileiros que têm patrimônio acima de 20 milhões de reais e renda maior do que 300 salários mínimos por mês, tem 20 mil brasileiros, 20 mil. Enquanto, se você subtrair, tem 200, mais de 210 milhões, né? Mas 20 mil que tem essa condição. E com essa condição, você consegue, fazendo uma taxação, conseguir, junto com a de lucros e dividendos, você consegue 1 trilhão em 10 anos. Você consegue 100 bilhões por ano, mais ou menos. Então, com isso, você consegue fazer uma enormidade de transferência de renda, de política de assistência, de inovação, de fortalecimento de cadeias produtivas aqui no Nordeste. Então, de você criar viabilidade para regiões importantes e que precisam ser desenvolvidas. Então, eu defendo e eu sou autor de um projeto para taxar grandes fortunas e lucro e dividendos. Deputado, o senhor está agora aí, ser relator da CPI do óleo, né? Por onde que o senhor vai começar essa investigação? Porque há um suspense, a gente não tem informações precisas de como essas praias todas do litoral brasileiro foram contaminadas. Houve muita politicagem na época, muita acusação, acusou-se a Venezuela e houve investigação que não foi à frente. Por onde o senhor acha que tem que começar essa investigação e que suspeitas o senhor tem aí que pretende analisar nessa CPI? Veja, a gente instalou a CPI no ano passado, conduzimos um trabalho muito intenso, e aí todos os trabalhos das comissões da Câmara foram suspensos, né, por força de um ato da mesa diretora da Câmara. Então, desde o início da pandemia, ali 15 de março mais ou menos, foi suspenso até hoje. A gente avançou muito, identificando tanto a investigação da origem do vazamento, acompanhando a investigação da Polícia Federal e da Marinha, que tem uma certa discordância entre elas, e aí recebemos muito material sigiloso, a gente estava acompanhando tudo isso. E o segundo ponto foi a gente estava analisando os atos e omissões das autoridades responsáveis, principalmente no âmbito federal, que é quem tem o papel de coordenar o PNC, né, o Plano Nacional de Contingência ao Derramamento de Óleo. E nós estávamos identificando quais são as fragilidades estruturadoras do Brasil e quais são as carências de legislação, onde é que a legislação não protege que deveria proteger. E com isso nós conseguimos avançar muito, e enfim, estávamos em via de poder concluir o nosso relatório e votá-lo, mas a pandemia suspendeu tudo, então hoje os trabalhos estão suspensos. Mas eu reafirmo, o nosso compromisso vai ser entregar um relatório altivo e um relatório que tenha compromisso intenso com a preservação do meio ambiente e com a proteção da própria soberania brasileira, que um crime como esse não pode passar impune e o Brasil tem que estar pronto para mitigar algo desse tamanho e para proteger a nossa costa. Nós temos mais de 5.000 quilômetros de costa. Nós não podemos achar que uma costa desprotegida representa um país soberano, não. Se a gente tiver uma proteção da costa, inclusive falei muito isso com a Marinha tem projeto para aumentar a proteção da costa. O Brasil é o 10º maior produtor de petróleo do mundo e não tem grandes acordos internacionais, assim, tratados internacionais de indenização por desastre ao derramamento de óleo, não tem um fundo de seguro
nacional que proteja tudo isso. Então, o Brasil tem que se modernizar na legislação de proteção. Não tem como o Brasil produzir petróleo e não ter uma capacidade de produção, de proteção do meio ambiente. Então, o Brasil tem que crescer nisso e a gente vai botar isso no nosso relatório. Deputada, é inevitável falar do seu pai, Eduardo Campos, cuja morte abalou o país inteiro, né, na campanha de 2014. Ele era um grande político, eu tive a oportunidade de conhecê-lo muito bem, já o entrevistei várias vezes. Eu queria saber o seguinte, ele era um excelente articulador político, né? Ele conversava muito bem com várias correntes, e eu queria saber o seguinte, o que o senhor trouxe dele para a política? O que o senhor trouxe dele ao ingressar na política? E o que ele mais te inspira? Já é difícil falar disso, não porque é difícil falar dele, eu gosto muito de falar do meu pai, mas é uma pergunta desafiadora porque ele era uma pessoa muito completa. E o que é que ele fazia da política que eu aprendi? Acho que primeiro ele fazia da política um exercício de vida. Ele não fazia pela metade, ele era inteiro naquilo. Então, ele se dedicava, do momento que ele saía de casa e que ele ia visitar uma comunidade periférica que precisava de saneamento, ele ia ali com o coração, com a alma, o corpo inteiro, ouvir, sentir e estar junto daquela demanda. Ao mesmo tempo que quando era para fazer uma conversa, uma direção partidária, para poder definir o destino de um país, de um estado, ele colocava o que é que o povo precisa, o que é que a gente vai mudar na vida das pessoas com isso. Então, ele era uma pessoa muito inteira, muito intensa e muito coerente com aquilo que ele acreditava e que ele tomava de decisão. Então, eu acho que coerência e a verdade nas decisões, na forma de fazer política, é o que a gente precisa ao Brasil. A gente precisa reafirmar a força política, reafirmar a capacidade de fazer política com um objetivo claro de poder transformar a nossa sociedade. Isso ele tinha e carregava, e ele despertava brilho no olho com isso. E como é que você faz isso? Política é feita de gente, feita de pessoas, e as pessoas são feitas de sonhos, então você tem que saber ouvir, tem que saber representar, porque aqui eu represento, eu tive a oportunidade de hoje de estar como deputado, eu tive uma votação imensa que eu nunca imaginei que teria, 460 mil votos, então cada homem, mulher, criança, jovem, enfim, todo mundo que, a criança no caso não vota, né, mas o jovem que saiu de casa para votar, ao depositar um voto, ele deposita no mínimo um sentimento de esperança. Então a gente tem que retribuir isso. Se as pessoas estão descrentes com a política, uma parcela grande da população, é porque teve muita desesperança, muita esperança não retribuída. Então, eu acho que o nosso desafio é poder reanimar. Quem é que já trouxe muita esperança com a política? Quem é que botava energia? Quem é que botava brilho nos olhos? A gente tem que relembrar essas pessoas. E meu pai, o ex-governador Eduardo Campos, era alguém que talvez eu nunca vi ninguém como ele acender brilho nos olhos das pessoas. Então, quem consegue fazer isso, consegue certamente cumprir com sua atividade na política. Ele chegou a falar isso para você antes de morrer? Ele chegou a te ensinar a fazer política? Veja, ele dizia, se ele chegou a falar ou chegou a me ensinar a fazer política. Ele dizia uma coisa que era uma frase que inclusive ele atribuía a Gandhi, que ele dizia que fale por mim a minha vida e não as minhas palavras. Então, ele fez isso e eu vi ele fazendo isso. Ele não precisava dizer, meu filho, faça isso. Não, eu vi ele fazendo. Eu via quantas vezes eu não vi ele abrir mão do tempo dele com a família, com o tempo de lazer, porque ele tinha que visitar uma escola, porque ele tinha que resolver uma ação que botaria água na casa de milhares de pessoas. Então, ele fez isso e eu vi ele viver isso. Ele era a pessoa mais intensa que eu já conheci na minha vida. Então, mais do que... E lógico, eu conversei muito com eles também, tive a oportunidade. Quando ele faleceu, eu tinha 20 anos, né? Então, vivi 20 anos diariamente com ele, aprendi muito, conversei muito, mas, acima de tudo, eu vi ele fazendo e não apenas falando. Então, isso aqui é a grande diferença. Ele fazia antes de falar. Deputado, o senhor é pré-candidato aí pelo PSB à Prefeitura de Recife, né? E a sua prima, Marília Reis, é candidata
deve ser, porque ainda tem aí um nacional, mas ela deve ser candidata também à prefeitura. E com um cabo eleitoral forte aí em Pernambuco, que é o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que ficará essa disputa aí em família? O que é que o senhor acha que deve acontecer? Veja, primeiro que não é uma disputa familiar, deixar isso bem claro, não é uma disputa familiar. Eu sou filiado a um partido político, ela é filiada a um partido político, os partidos têm direito de lançar candidatura, porque na democracia é assim. Então, nunca vou ler algo desse tipo como uma disputa familiar. Uma disputa no campo da política, como qualquer cidadão, sendo filiado, tendo título de eleitor, sendo maior de 18 anos, no caso prefeito 21, pode disputar a eleição. Então, isso para deixar bem claro. Acho que o momento que o Brasil vive, nós temos um risco imenso e estamos, na verdade, não é nenhum risco, a gente está vivendo diariamente sucessivos riscos de perder coisas que conquistamos a muitas mãos, há várias gerações. Se você pegar de 88, da redemocratização para cá, da Constituição, nós conseguimos muitos direitos. O direito, por exemplo, à seguridade social. Não tem nada mais poderoso do que o tripé da seguridade. E isso que a Previdência, a assistência e a saúde. Você está vendo esses sistemas sendo enfraquecidos, sendo desconstruídos. Então, essa guinada autoritária que o Brasil dá, um viés conservador, elitista, à direita ao extremo, isso tem destruído o direito das pessoas. Isso não tem atrapalhado a convivência, enfim, de forças políticas, não. Isso tem atrapalhado a vida das pessoas. Então, eu acho que a prioridade nesse momento deve ser uma unidade para poder frear esse movimento autoritário. Frear. Aqui no Recife nós temos um governo bem sucedido, nós temos a gestão do prefeito Geraldo Júlio, que está há 8 anos aí, do PSB, do nosso partido. O PSB tem aqui como uma das suas principais cidades no Brasil e entendo que é um projeto prioritário. Então, eu acho que se houver uma força de unidade para tentar frear esse crescimento do movimento autoritário e que tem desconstruído direitos no Brasil, pode ser um bom caminho. Agora, como eu disse, cada partido toma a sua decisão e na democracia a gente respeita. Eu respeito a decisão de cada partido. A Frente Popular de Pernambuco, esse ano, a qual eu faço parte dela e represento, certamente será a maior frente que Recife já viu. Então, vai ser uma frente imensa e que vai poder discutir a cidade, discutir os principais problemas da cidade. E cabe ao povo, a soberania popular, quem manda é o povo. E de 2 em 2 anos as pessoas vão às urnas e devem escolher. E cabe ao povo tomar a decisão. Agora, deputado, eu vejo o senhor como um crítico aí ao presidente Jair Bolsonaro, ao governo do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, caso o senhor seja candidato, o senhor vai ter apoio aí de partidos que formam a base do governo federal, parte do Centrão, e assim, algumas legendas, inclusive, abrigam aí bolsonaristas, né, de primeira, como o Republicanos, que tem aí os filhos do presidente Jair Bolsonaro, Flávio, e o Carlos, que acabaram de se filiar ao Republicanos. Nesse caso, como é que o senhor posiciona a candidatura do senhor aí em Recife? É uma candidatura de direita, de centro, de esquerda? Como que o senhor coloca o seu nome? Em que campo político o senhor coloca o seu nome? Eu me considero uma pessoa progressista no campo da esquerda, sim. Eu faço parte, sou dirigente do PSB, o partido que Miguel Arraes, depois do MDB, democrático, veio e participou da sua refundação, né, no início dos anos 90, e o único partido, enfim, nas últimas 3 décadas que ele disputou a eleição. Então, eu sou sim de esquerda, para a gente poder, quando a gente vive a realidade eleitoral e a composição dos partidos, ela é muito diferente entre regiões do país, entre estados, principalmente partidos maiores, que têm representação grande na Câmara e uma representação menor no Poder Executivo. A maioria dos partidos do centro, eles têm muita força nos parlamentos e tem menos força nos poderes executivos. Então, são partidos que nacionalmente podem ter algumas pessoas com visões diferentes de outras. E isso não desvirtua o conceito de uma candidatura.
Agora, o sistema partidário e eleitoral brasileiro, ele forçou a construção de múltiplos partidos. É uma anomalia. A gente tem hoje mais de 30 partidos no Brasil, são 24 partidos no Congresso Nacional. Então, uma candidatura que tenha tamanho, ela vai ter apoio de muitos partidos, porque o sistema é assim. Agora, eu jamais abrirei mão de defender aquilo que eu acredito. Eu faço oposição a Jair Bolsonaro. Independente de estar como candidato ou não, a minha convicção jamais estará à disposição. A minha convicção, e eu faço política com base no que eu acredito, com base no que eu creio e no que eu acho que é melhor para as pessoas. O Jair Bolsonaro, ele não é ruim para a oposição ou para a esquerda, não. Ele é ruim para o povo. O que ele está atacando e destruindo é o direito de um trabalhador rural, é o direito de uma mãe de família que mora numa periferia e que quer ver um sistema único de saúde que possa funcionar e que ele vem desmontando. Então, isso daí, não abro mão jamais disso. Agora, o senhor acha que essa questão nacional, diante da última eleição, que foi muito polarizada, né? O senhor acha que essas questões nacionais vão influenciar na campanha municipal? Ou a realidade municipal é muito diferente e o que vai ser discutido vai ser outra coisa? Interfere. Em toda grande cidade do Brasil, a pauta nacional ela interfere no campo daqui. Aqui, Bolsonaro tem uma rejeição grande no estado de Pernambuco e na cidade do Recife. E a gente sabe que a pauta nacional interfere, mas eu acho que uma eleição ela é composta por múltiplos fatores, né? A pauta nacional interfere, a pauta local, o desafio, a pauta mundial hoje, né, interfere aqui. O mundo fala de Covid e o Covid vai pautar a eleição em diversas... Enfim, onde tiver eleição no mundo, o Covid vai ser um tema, literalmente. Então, a eleição é feita desse conjunto de fatores. Mas o que eu acredito, o que eu tenho visto é que a Frente Popular, ela não apenas está se posicionando, o PSD hoje faz parte de uma força de resistência a Bolsonaro nacionalmente, com alinhamento com o PDT, com a Rede, com o PV, com o PT também. O próprio PSOL participa. Então, tem uma composição de forças progressistas e democráticas que tem um alinhamento muito bem desenhado nacionalmente e que isso vai ter uma repercussão. Agora, como eu disse, a eleição ela não é feita de um fator só. A eleição é um conjunto de fatores e o cenário nacional vai pesar em todas as grandes cidades brasileiras, não apenas no Recife. Deputado, eu queria agradecer a sua disposição em conversar com a gente aqui no Metrópolis sobre política. Muito obrigada. Foi um grande prazer falar com o senhor aqui. Muito obrigado, Luciana. Agradecer pela oportunidade e parabenizar pela importante tarefa democrática de fazer a comunicação, de fazer o jornalismo, de fazer algo que é fundamental na soberania de um país, é a liberdade de imprensa e de comunicação. Então, lhe parabenizar e dizer que estou à disposição para poder conversar sempre. Então, muito obrigado a você e a todos que nos acompanham também nessa entrevista.